So in a curl of what stars we could see. I don't remember seeing any. Anos mais tarde, sem constrangimento algum, Michael Collins recordaria haver visto as extraordinárias estrelas descrevendo em seu livro Expedições à Lua. Parecia que a sua memória melhorava quanto mais velho ele ficava. Já que levaram 3 veículos à Lua, por que jamais levaram um telescópio? Se houvessem levado um telescópio, poderiam observar o longínquo universo, muito além do que era conhecido na época. Se houvessem levado a Lua, certamente seria o melhor local para captar galáxias desconhecidas. O custo dos 3 veículos lunares em dinheiro do século XXI, cerca de 60 milhões de dólares a unidade, mesmo tendo menos componentes que um Jeep. Onde ia todo esse dinheiro? E logo temos a bandeira balançada pelo vento. Que vento, se na Lua não tem atmosfera? Só podemos então crer que todas as missões, na verdade, foram encenações de estúdio, feito assim por medo de uma possível espionagem aérea por satélite de uma nação inimiga. As mochilas, desenhadas especialmente para um cesto da gravidade da Lua, deviam ser despojadas de um sistema de refrigeração para permitir o movimento sem cair-se como peso. Com as luzes do estúdio tão próximas e oferecendo muito calor, criaria um acalorado astronauta por dentro. Talvez a necessidade de contar com ar-condicionado no estúdio seguramente foi o responsável pelo balançar da bandeira. Aqui o editor de imagem fixa a bandeira quando o efeito começa a ser perceptível. E aqui não se deram conta. Esse clipe, obtido há décadas atrás, nunca foi transmitido, devido ao inevitável progresso nas experiências e na supervisão. Mostrar um cesto da gravidade, com o trotar flutuante dos movimentos dos astronautas, se conseguiria com relativa simplicidade. A câmera lenta. Você está vendo as imagens como já vimos há mais de 30 anos. A veremos agora com o dobro da velocidade. E se mostra claramente que está na gravidade terrestre. E não se distanciam do solo mais do que deveria, estando na Terra. E fica claro nessa rara visão de um filme de televisão em color que a tripulação da Apollo 11 levava uma câmera a cor de alta definição na sua missão. E sem dúvida as imagens transmitidas desde o solo da Lua foram estas, de uma câmera de baixa resolução e branco e preto. De fato, as televisões quiseram assim, porque além disso, foram forçadas a tomar as imagens de segunda mão. Filmaram diretamente da tela de projeção de uma TV de 30 anos atrás. Não poderiam fazer uma transmissão direta por cabo, e essa atitude diminuiu a claridade e a qualidade das imagens. E sabe, isso era exatamente o que o governo federal e a NASA tinham em mente. Melhor para eles seria mostrar algo sem qualidade e com numerosos cortes do que mostrar demasiados detalhes reveladores de um cenário falso. Mostramos apenas algumas das fortes evidências das inúmeras falhas que apresentam aquilo que a NASA tentou passar para a gente, e não mostramos nem 10% do que existe. Mostramos apenas algumas para que você possa ter uma noção. Na verdade, aquele show de televisão, isso os Estados Unidos sabem fazer muito bem, não é? Aquele show de televisão transmitido para o mundo todo, o homem na Lua, deixou muitos furos e deixou muito a desejar. E assim nós tivemos então essas imagens, que não são imagens fabricadas, são imagens da própria NASA, onde você conferiu realmente que deixaram muitos furos. Virgil Gus Grayson foi selecionado como um dos 7 primeiros astronautas, um pai de família e veterano de uma série de voos espaciais. Ele era um herói nacional e seria o primeiro homem a andar na Lua. Mas Grayson era também um crítico declarado do programa espacial. E algumas vezes foi pego dizendo: alguém vai ser morto. Infelizmente, os piores medos de Grayson logo se realizariam. Em 27 de janeiro de 1967, 2 anos antes do primeiro pouso lunar, Grayson e sua equipe entraram na cápsula da Apollo 1 para uma simulação integral.
Os problemas começaram quase que imediatamente. Primeiro, o sistema de comunicação falhou. Sem aviso, a cápsula explode em chamas, com os astronautas trancados lá dentro. Tragicamente, Gus Grissom e White Roger Chaffee perdem suas vidas antes de deixar a plataforma de decolagem. A família de Gus Grissom acredita que o incêndio da Apollo 1 não foi acidente. Found in the accident investigation and how was that handled? Was the CIA involved or whoever? But it was done intentionally. A família de Grissom não sabe quem foi responsável pela sua morte e o que realmente aconteceu, mas eles dizem que a NASA sabe a verdade. Gus gave his life for this program, and I feel like that it is up to NASA to come forward and give us a direct answer to what really happened. Teria Gus Grissom e os astronautas da Apollo 1 sido vítimas de um acidente? Ou foram silenciados porque sabiam demais? Você pode nunca saber. A causa do incêndio ainda continua um mistério, e a cápsula continua trancada em uma base militar americana. Mas Grissom não foi o único crítico da Apollo que teve uma morte suspeita e precoce. Thomas Ronald Byron foi um inspetor de segurança durante a construção da Apollo 1. Depois do incêndio, Byron testemunhou perante o Congresso que o programa Apollo tinha tantos problemas que os Estados Unidos jamais chegariam à Lua. Ele chegou mesmo a dizer que as suas opiniões o transformaria em um alvo humano. Como parte do depoimento, Byron enviou um relatório de 500 páginas detalhando as suas descobertas. Mas exatamente uma semana após o depoimento, seu carro foi atingido por um trem. Byron, sua esposa e sua filha morreram na hora. I believe that Thomas Ronald Barron was murdered because he had the truth to tell about the Apollo project. Os relatórios de Byron desapareceram misteriosamente e depois desse dia jamais foram encontrados. Mas o programa Apollo continuou, assim como a tensão das mortes precoces. Entre 1964 e 1967, um total de 10 astronautas morreram em acidentes estranhos. Essas mortes correspondem a surpreendentes 15% da equipe de astronautas da NASA. Keep something that's a lie wrapped up and covered over. You've got to eliminate all the people that can talk about it. E chegamos ao último segmento deste vídeo. Já temos praticamente todas as provas, evidências de que o homem não foi à Lua. Mas para fechar, para encerrar esse assunto, neste segmento você vai conhecer uma filmagem que há pouco tempo foi colocada na internet. E deixa eu aqui abrir um parênteses. Olha, o Gutenberg foi o homem que inventou a imprensa. Assim que ele inventou a imprensa, que foi um dos meios de comunicações mais antigos, a elite global pegou para eles. Os donos de jornais são os que participam da elite de cada país e que são subordinados à elite mundial.
Depois veio o rádio, a mesma coisa. Só tem emissora de rádio autorizada quem participa